Lessons English. Translate, tradução do inglês para o português. Aulas de inglês. Lessons English. Aulas de inglês. Hello, my dear peoples. Olá, meus queridos alunos. Good morning, class. I am Tatiano, English teacher. Professor de inglês, Tatiano, estamos de volta com as nossas aulas online. Welcome! Sejam bem-vindos à nossa aula de inglês. E nós estaremos tratando de mais um assunto, de um conteúdo, mais uma matéria da nossa disciplina de inglês. Eu espero que vocês estejam assistindo este vídeo, esta aula, muito importante. Alright? Tudo certo? Então vamos lá, a nossa aula. Ei, meus queridos alunos, continuemos com a nossa aula. Nesta aula nós temos mais um assunto de gramática de inglês. Então que nós possamos acompanhar. Lesson 4. Lesson 4, lição 4. Conditional sentence if. Conditional sentence if. Sentenças condicionais. Então, uma palavra, uma expressão que nós vamos bastante usar para formar frases e textos em inglês é esta, if. If, que quer dizer se. No português, essa expressão se eu vou, se você vem, se você consegue, sempre denotam uma situação de condição. Por isso, sentenças condicionais, conditional sentence, é o nosso assunto da gramática de hoje. Attention! Então, a oração condicional, ela pode vir antes ou depois da oração principal. É necessário usar vírgula. Exemplo. If he wants to pass, he wants to study. If he wants to pass, he wants to study. Então, se ela quer passar, ela tem que estudar. Então, quando a condição significar caso, usa-se if. If. Então, if it rains today, we'll stay at home. Se chover, ou seja, caso chova hoje, ficarei em casa. E aí nós temos a classificação das conditional sentences. As if clause podem ser classificadas em 4 tipos, ou seja, as causas se, pode ser usado em 4 tipos. Zero conditional, ou seja, nada de condição. First conditional, second conditional, third conditional. São essas 4 classificações das conditional sentences. Então, zero conditional é quando é formada por 2 orações no presente. Então, usamos if mais o verbo no simple present mais o verbo no simple present.
Ou seja, se, e aí o verbo no presente simples, mais outro verbo, outra oração com o verbo no presente simples. Então, é usada para expressar ações decorrentes de leis naturais ou universais. Leis naturais ou universais. Então, fish die if they stay out of water. Então, os peixes morrem se ficam fora d'água. Então, uma lei natural ou universal. If you heat the water to 100 degrees Celsius, it boils. Então, se você esquentar a água a 100 graus Celsius, ela ferve. Então, baseado nas leis naturais e universais, com o if e os verbos no simple present mais simple present, nós vamos ter uma zero conditional. Então, a zero conditional é usada para expressar situações gerais que são sempre verdade. Quer dizer, dada aquela condição expressa pela oração condicional, obtém-se um resultado determinado. Então, if you press the button, the machine starts to work. Se você aperta o botão, a máquina começa a funcionar. É lógico, né? If you touch the car, the alarm goes off. Se você tocar no carro, o alarme dispara. Então, foram os exemplos e a forma de como acontece zero conditional. First conditional. A estrutura verbal da first conditional usa-se o if, mais o verbo no simple present, mais o verbo no simple future. Tá bom? Expressa situações ou ações possíveis ou prováveis de acontecerem no futuro. Então, exemplos. If it doesn't rain, I will go to the beach. Se não chover, irei para a praia. Então, primeira frase no simple present, segunda frase no simple future. Então, ações, situações possíveis ou prováveis de acontecer no futuro. Então, é possível o uso do imperativo na oração principal para dar instruções, aconselhar ou ainda falar sobre possibilidades no futuro, caso a condição expressa se cumpra. A estrutura é a seguinte: if mais simple present mais imperativo ou modal. Exemplo: if you want to come with us, put on your sweater. Então, se você quer vir com a gente, ponha seu blusão. Second conditional é usada para expressar ações ou situações improváveis, hipotéticas ou imaginárias no presente ou no futuro. Então, estrutura verbal da second conditional. If mais simple past, ou seja, o verbo no passado, mas as palavras de condição would, could, might, should, mais o verbo no infinitivo sem o to. Então, exemplo: if I had a dictionary, ou seja, está no passado, I would look this word up. Então, se eu tivesse um dicionário, procuraria estas palavras. Outro exemplo: what would you do if you lost your job? O que você faria se perdesse seu emprego? Então, lembrando, second conditional, estrutura verbal da second conditional, if, mais o verbo no simple past, mais as palavras, geralmente, would, could, might, should, mais infinitivo sem to. Attention!
Nas orações condicionais, o verbo to be no passado tem a forma were para todas as pessoas. Convém salientar, entretanto, que na linguagem mais informal, o was é aceito em vez de were na primeira e terceira pessoas. Exemplo: If you weren't so arrogant, I'd forgive him. Se ele não fosse tão arrogante, eu o perdoaria. Após I e we, should pode ser usado como o mesmo significado de old. Old é mais comum no inglês moderno. É raro o uso de should no inglês americano. Exemplo: If I knew her name, I should tell you. Se eu soubesse o nome dela, eu diria a você. Third conditional. Esse tipo de oração condicional refere-se a uma condição não realizada no passado, isto é, algo que teria acontecido se um fato anterior tivesse ocorrido. Como a ação não ocorreu no passado, ela é impossível agora no presente. Então, estrutura verbal da third conditional. If, past perfect, would have, could have, might have, mais o verbo no passado particípio. Exemplo: If he had driven more carefully, he could have avoided the accident. Se ele tivesse dirigido com mais cuidado, poderia ter evitado o acidente. If they had studied during the vacation, they might have passed this examination. Se eles estivessem estudando durante as férias, eles poderiam ter passado na prova. Então, meus queridos, este é a nossa aula. A nossa aula sobre conditional sentences. Conditional sentence com o uso do if, se. Então, lembrando que nós temos zero conditional, first conditional, second conditional e third conditional. E cada um tem as suas regras de uso. Meus queridos, sejam perseverantes nas aulas, assistam essas aulas e respondam às atividades que nós estamos mandando, contra pontuação de participação. Ok? Bye! See you later! Tchau! Até a próxima!